A Rede Tua Rádio segue com a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. O objetivo é trazer aos ouvintes e seguidores as propostas de governo de cada candidato nas mais diversas áreas. O entrevistado de hoje é o candidato Eduardo Leite, do PSDB. Devido à incompatibilidade de agenda do candidato, essa entrevista foi gravada com o candidato em uma visita que ele fez aos estúdios da Tua Rádio no mês de agosto. Com a falta de datas, a assessoria de imprensa do candidato aceitou a reprodução da entrevista, que teve os mesmos 15 minutos e as mesmas perguntas feitas aos demais candidatos já entrevistados ou que ainda participarão da série. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, Eduardo Leite também estudou gestão pública nos Estados Unidos e fez mestrado em gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas. Foi vereador e prefeito em Pelotas e ex-governador do Rio Grande do Sul. O vice na chapa é o deputado estadual Gabriel Souza. A entrevista terá duração de 15 minutos e os candidatos ainda terão mais 1 minuto para as considerações finais. Candidato Eduardo Leite, em nome da Rede Tua Rádio, agradecemos a disponibilidade de nos atender. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Eduardo Leite, bom dia. Bom dia, Pablo. É um prazer poder conversar com vocês. Tudo bem? Começamos com os questionamentos na questão da área da segurança pública. Olha, a segurança pública, há 4 anos, quando eu me apresentava como candidato a governador, era um dos temas mais destacados nos debates, nas entrevistas, na demanda da população. E não era por acaso, o Estado vivia tempos difíceis na segurança pública. A gente tinha observado ao longo dos anos anteriores um crescimento de homicídios, de roubos, de crimes patrimoniais, e nós conseguimos, de lá para cá, fazer uma redução importante nesses indicadores. Eu tenho aqui os números dos indicadores criminais de Caxias do Sul, por exemplo, latrocínio de 2018 para 2021, você falou aí sobre os números deste ano em relação ao ano anterior, mas eu poderia pegar ainda e agregar nisso a realidade de 4 anos atrás, é que caíram 66% latrocínios, caíram 43% os roubos aqui em Caxias do Sul, de 2018 até 2021, caíram 55% os roubos de veículos. Tinham sido 596 veículos roubados lá em 2018 e foram 267 veículos roubados no ano passado. Tenho certeza que se eu dissesse naquela eleição, quando eu era candidato lá em 2018, que nós íamos reduzir pela metade o roubo de veículos, iam dizer que ou aquele guri era ingênuo ou estava mentindo, não sabia do que estava falando. Mas essa é a realidade, caíram 55% os roubos de veículos só aqui em Caxias do Sul. Então, o Estado vem enfrentando a criminalidade com força, com firmeza. Nós tivemos uma política de reposição ano a ano do efetivo, ao contrário do que governos anteriores tiveram, que foi de deixar criar uma defasagem. O Estado só ia vendo o efetivo diminuir. No final do governo fazia uma reposição de um volume de policiais para poder dizer que estava fazendo, mas nem repunha aquilo que tinha sido perdido nos anos anteriores. Então o Estado observou perda de efetivo ao longo de governos anteriores, que nós não deixamos acontecer, pelo contrário, até aumentamos esse efetivo da Polícia Militar e também das outras polícias, da Polícia Civil. E agora temos nesse ano o maior volume de investimentos na segurança pública da história recente do Estado. São quase 300 milhões de reais, que é o equivalente ao que o Estado foi capaz de fazer de investimento ao longo da soma dos últimos 13 anos multiplicado por 2. Então são 26 anos de investimentos em um ano que está acontecendo em viaturas, armamento, tecnologia para todas as nossas polícias. E tenho certeza que isso vai dar ainda mais condição para os próximos anos de continuarmos reduzindo esses indicadores e ainda termos novas conquistas na segurança. Agora, o tema do feminicídio é o mais delicado e mais sensível. Nós aumentamos muito o número de patrulhas Maria da Penha, nós criamos e implementamos diversas salas das margaridas, como chamamos, as salas para acolhimento das mulheres vítimas de violência, dentro das delegacias de polícia civil, mas é um tipo de crime que infelizmente tem um componente cultural e que acontece dentro de casa, via de regra, né? E esse é o mais difícil de ser enfrentado.
quando a gente tem que enfrentar roubo de veículos ou homicídios, muitas vezes estão ligados a tráfico de drogas, né, disputa de grupos criminosos, esses homicídios, o Estado sabe onde isso está acontecendo, consegue detectar quais são os grupos criminosos envolvidos e faz a abordagem e o enfrentamento direto a esses grupos, a esses criminosos. É diferente em relação a um crime contra uma mulher que tem uma origem passional, né, e de um enfrentamento dentro de casa. Por isso que a gente tem que garantir que haja punição, né, para esses criminosos e também fazer todo um trabalho cultural, né, de melhor assimilação dos homens desse papel que a mulher conquista nos dias atuais, que bom que conquista uma autonomia, uma independência, que infelizmente muitos homens não conseguem compreender. Então esse trabalho cultural ele leva mais tempo para ter efeito, mas é algo que tem que estar no foco, estará sempre no nosso foco, esse trabalho de mudança de consciências e de cultura sobre o papel que a mulher tem na sociedade. Saúde, candidato. Mortes por Covid ultrapassaram já no estado a marca dos 40 mil. E temos ainda a questão da dengue, varíola dos macacos. Diante desses cenários preocupantes na área da saúde, quais suas propostas? Olha, o meu governo teve que enfrentar a pandemia, né? Foi um tempo difícil, duro, as pessoas não sabiam com o que se estava lidando, as pessoas assustadas, angustiadas, muito antes do governo determinar suspensão de atividades, restrições. As próprias pessoas foram tomando medidas de fechamento, suspensão de atividades na iniciativa privada, nas escolas, nas universidades, porque estavam todos assustados. E nós tínhamos razão para estar assustados pelo que estávamos vendo na Europa e o que acontecia em outros países. Nós fizemos um modelo de enfrentamento da pandemia que buscou proteger as pessoas, sempre colocando a vida em primeiro lugar, mas também buscando conciliar com a atividade econômica. E o resultado é que o Rio Grande do Sul tem o segundo menor excesso de óbitos, que é o indicador que melhor afere o desempenho na pandemia, que é o que observa quantas mortes aconteciam em média, né, regularmente, em condições normais, e quantas mortes efetivamente foram observadas durante os anos da pandemia no estado e nos estados. E é o segundo menor índice do Brasil, que significa que morreram menos pessoas aqui do que se observou de excesso de mortes nos outros estados. E de outro lado, na economia, apesar de termos enfrentado, além da pandemia, uma estiagem que afetou a nossa economia severamente aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um crescimento econômico de 2019 para cá, que foi o dobro do crescimento nacional, do crescimento do Brasil. Ou seja, crescemos mais e perdemos menos vidas. É claro que toda vida perdida a gente lamenta, mas tivemos vidas salvas certamente no enfrentamento que tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Mas além disso, na saúde, que é sempre prioridade para a população, com muita alegria, eu posso dizer que o nosso Estado também faz, nesses nossos anos de governo, o maior investimento da história recente na saúde. Aqui em Caxias do Sul, a gente tem, por exemplo, recursos do Estado, 15 milhões de reais para concluir a obra do Hospital Geral, que vai aumentar o número de leitos de 237 para 355 leitos. São quase aí 120 leitos novos que vão ser oferecidos a partir deste novo espaço, desse novo prédio do Hospital Geral. Uma mobilização grande da comunidade, mas precisava ainda de recursos na ordem de 15 milhões que o governo do Estado conseguiu garantir a partir das reformas que nós fizemos. Nós nos reorganizamos, nós fizemos reformas, privatizamos empresas, construímos um novo ambiente econômico para aquele Estado que não pagava nem os hospitais em dia lá no passado, para um Estado que, além de pagar em dia, faz investimentos e aumentamos recursos para os hospitais. Só para dar um outro exemplo, o Hospital Pompeia, também aqui de Caxias do Sul, recebia anualmente 4 milhões de reais de recursos do Estado para os seus procedimentos, né? Vem o recurso do SUS, mas ele é insuficiente, o Estado aporta mais uma parte para poder ajudar a pagar as contas do hospital. Eram 4 milhões de reais e agora são 12 milhões de reais. Então a gente triplicou o valor do aporte no Hospital Pompeia, e isso vai significar novos serviços, ampliação do atendimento para a população,
além de não deixar os hospitais na mão, que ficavam lá esperando pagamentos do Estado que não aconteciam por conta da crise financeira. E essa capacidade de investimento vai significar novas tecnologias, né, equipamentos mais modernos e melhor capacidade dos hospitais de fazer os enfrentamentos na área da saúde. A gente tem outros programas também, saúde é complexa, né? O município recebeu recurso para farmácia, né, para o atendimento farmacêutico, foram R$200 mil, recebeu recursos na atenção primária para reforma e ampliação de unidade de saúde também aqui em Caxias do Sul. Então a gente atende desde a atenção primária lá da saúde nos bairros, nas unidades de saúde, ajudando os municípios a qualificar esse atendimento, o atendimento farmacêutico, o apoio no hospital, mas tudo isso porque o Estado passou a ter capacidade de investimentos que ele não tinha antes. Vamos para mais um tema, candidato, a educação. As escolas estaduais ainda sofrem com a falta de professores e também questões de infraestrutura. Haverá um plano de obras, de fato, para a recuperação das escolas estaduais e também contratação de professores? Ao longo dos anos em que o Estado não tinha dinheiro nem para pagar salário de servidores, nem para pagar fornecedores, prestadores de serviço e acumulava dívidas, o Estado, infelizmente, foi se atrofiando. Se não tinha dinheiro para investir, não tinha por que fazer projeto. Como não se fez projeto, se diminuiu a capacidade técnica do governo. Então, o primeiro passo era conseguir resolver a crise fiscal, né, voltar a ter as contas em dia, pagar as dívidas, já não tem mais dívidas com municípios, com fornecedores, com prestadores de serviços. E agora o Estado consegue voltar a sonhar. Agora dá para a gente sentar e falar sobre o futuro com perspectiva de investimentos. Nós já fizemos um aporte, há recurso disponibilizado para as obras na educação. Os investimentos somam aí 1,3 bilhão que nós disponibilizamos para os diversos investimentos na área da educação. Nós já conseguimos fazer uma série de investimentos novos, como, por exemplo, todos os professores receberem notebooks, todos eles têm notebooks dados pelo Estado. Mais de 50 mil notebooks foram adquiridos para entregar na mão dos professores para terem condições de preparar a sua aula com todo o conteúdo digital. E ainda compramos computadores, notebooks também para colocar em todas as escolas, que recebem no mínimo 30 notebooks que são disponibilizados para os usos dos alunos. Nós aumentamos os valores disponibilizados às escolas para as obras que são feitas diretamente pelos diretores. As equipes diretivas recebem anualmente um valor e nós dobramos este valor neste ano para que pudessem fazer reparos de rede elétrica, consertos no sistema hidrossanitário, nos banheiros, no telhado, pintura, aquilo que for necessário na escola. É um programa que é de dinheiro direto na escola para aquelas obras, né, aquelas intervenções urgentes, emergenciais, para não ficar represado na fila de uma burocracia do governo que acaba dificultando essas obras. Então, para esse nosso novo mandato que a gente busca aí com a população, o nosso desafio que vai ser tratado, já está sendo tratado agora, mas vai precisar ainda mais um tempo para ser colocado em pé, é essa recuperação da capacidade de estrutura técnica de pessoal, para a formatação de projetos que permita mais rapidamente o governo conseguir executar obras de maior monta, né? Que são essas obras de reforma mais completa das escolas que são necessárias. A gente, inclusive, formatou um projeto chamado Escola Modelo, que é a constituição de um padrão de escola, tanto do refeitório, das cozinhas, dos banheiros acessíveis, das quadras cobertas, que é o que a gente quer como modelo para ir replicando em diversas escolas no estado. Mas, como eu disse, é uma recuperação de capacidade que o governo tem do ano passado para cá, a partir das medidas que nós implementamos e que vai cada vez mais apresentar os seus resultados. Nosso último questionamento, candidato, é para frente falar numa situação da economia. Como fortalecer a economia do Estado, tendo em vista, logicamente, criação de postos de trabalho, estímulo de entrada de investidores no Estado para a geração de emprego e renda. Como serão trabalhadas essas questões? Olha, emprego, né, e empresa não é uma coisa que a gente pega pelo braço e manda investir. Você cria ambiente no Estado para que as empresas invistam, para que empreendedores se sintam estimulados. Então tem uma série de medidas, e eu vou elencar algumas delas aqui. Por exemplo, um programa de juros zero, que só aqui em Caxias do Sul ajudou mais de 200 empresas, pequenos empreendedores, microempreendedores individuais, a terem financiamento
sem pagar juro nenhum. Recebem o dinheiro e pagam aquele mesmo valor, porque o Estado financia o valor integral dos juros. Isso não existia no Estado e passou a existir, criado no nosso governo. Outra frente é reconhecer que o Estado tem uma economia tradicionalmente ligada à agricultura e que precisa ter proteção contra as estiagens, e nós disponibilizamos aí um valor da ordem de quase 200 milhões de reais para programas de irrigação. Então o desafio é fazer a implementação desses programas, porque tem toda uma questão sensível do ponto de vista ambiental, mas que é muito importante colocar foco, força, energia nesse programa para poder proteger a nossa produção agrícola dos períodos de estiagem. Isso é muito importante. Mas também temos que reconhecer uma economia nova que vem aí, da tecnologia, da inovação. E posso trazer também um exemplo aqui de Caxias do Sul com recursos do governo do Estado. O Estado financiou, através do nosso volume de investimentos na inovação, um laboratório para certificação de jogos eletrônicos na Universidade de Caxias do Sul. Recursos do governo do Estado, na ordem de 400 mil reais, viabilizaram esse investimento, estão viabilizando esse investimento nesse novo mundo dessa tecnologia, da inovação, onde a gente quer o Rio Grande do Sul cada vez mais conectado ao que a economia vai exigir, que é, nessas tecnologias, sermos referência para a inovação. E temos muito boas universidades, o importante é que haja apoio para esses investimentos nessas áreas, de forma a estarmos conectados com a economia do futuro. Nós fechamos 15 minutos, o senhor tem 1 minuto para considerações. Fizemos muito juntos e queremos fazer ainda mais, e é só o começo. E por isso que a gente trilha essa nova jornada, conclamando e mobilizando as pessoas para que o Rio Grande do Sul não retroceda, não entre no populismo, no enfrentamento dessa polarização nacional, colocando foco e energia na guerra, na destruição, para que a gente possa colocar a nossa energia em construir um futuro para o nosso Estado. Esse é o nosso grande trabalho, é o que a gente quer dar continuidade para o nosso Estado. Obrigado, candidato. Forte abraço. Um abraço. Abraço. Um abraço. Abraço.